Então, na prática, a gente vai começar pelo AFD, que seria, então, o modelo mais simples, né, que a gente tem. Bom, então o autômato finito, pessoal, é importante, independentemente se ele é AFD, AFN ou AFNE, ele é composto pelos seguintes itens, tá? A fita. Essa fita é uma abstração, é como se fosse a sequência de caracteres que eu vou ler, que o usuário vai digitar, por exemplo, no prompt, tá? Então, essa é a fita, como se fosse um vetor, tá? Eu armazeno, então, cada elemento, cada caractere em uma posição dessa fita, tá? Então, ela é o dispositivo de entrada, ela armazena as informações, tá? Por enquanto, eu não consigo gravar dados, eu só consigo consumir, só consigo ler. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho uma unidade de controle, tá? Olha só, ela reflete o estado corrente da máquina, então ela vai lendo os caracteres, vai trocando de estados ou mantendo estados, dependendo de como for o seu autômato, dependendo de como for o seu conjunto de instruções, e ela vai indo sempre para a direita, tá? Isso é super importante, para a direita, tá? E nós temos, e como é que ela se movimenta para a direita? Então, por exemplo, se ela estiver nessa posição, se eu ler um caractere A, eu vou para a direita. Quem que vai falar? Quem que vai ditar as regras? Tá? As regras serão ditadas pelas funções programa ou função de transição, tá? Então, basicamente, pessoal, um autômato ele vai possuir três coisas: fita, onde eu armazeno as informações, né? Unidade de controle ou, né, cabeça da fita, cabeçote de leitura e, por fim, a função programa ou função de transição. Tá legal? Bom, como funcionam essas funções de transição? Então, supõe o seguinte exemplo, tá? Eu tô aqui, olha só, eu tô aqui num estado P qualquer, tá? O que tá dizendo isso aqui para nós, pessoal? Eu estou no estado P, a gente denota a função de transição como sendo esse delta, tá? Eu estou no estado P, leio um caractere A e vou para o estado Q, tá? Então, eu tenho o estado anterior ou o estado atual no momento, eu vou ler, eu vou consumir um símbolo e eu vou pular para o novo estado. Esse novo estado pode ser também o estado P anterior, tá? Então, vai depender muito de como o seu programa, né, seu autômato, ele vai estar funcionando, tá? A gente vai ter um exemplo aqui para explicar melhor para vocês. Bom, formalmente, pessoal, lembra que a gramática era uma quádrupla ordenada, né? G igual a VTPS. Aqui no meu caso, um autômato finito determinístico, ele vai ser uma quíntupla ordenada, tá? Onde então nós temos sigma vai ser o alfabeto de entrada, tá? Q vai ser o conjunto de estados, delta, função de transição, que ela tem essa forma, já vou explicar, tá? Q0 é o estado inicial, e F é um conjunto de estados finais. Então, quando a gente está estudando autômatos, a gente tem que lembrar aqui, pessoal, que eu tenho tanto a representação matemática quanto a representação visual, tá? Aqui, por exemplo, olha, eu estou no estado P, leio A, tá? Estou no estado P, leio A e vou para Q. Como é que funciona a função de transição? Ó, tá? Estou no estado P, leio A e vou para o estado Q. Olha que interessante. O que a função de transição está dizendo para mim? Eu tenho dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um estado. O segundo parâmetro é um caractere do meu alfabeto, né, que é basicamente um símbolo terminal. E a saída da minha função é um outro estado. Bem simples, tá? O estado inicial, obviamente, que é 0, tem que pertencer ao conjunto de estados. E o estado final, ou conjunto, né, de estados finais, né, obviamente tem que ser um subconjunto de Q. Até eu quero colocar estado final ou conjunto, né, de estados finais, tá ok? F está contido igual a Q, tá legal? Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho um exemplo, pessoal, olha só. Costuma FD
que reconheça a seguinte linguagem. Qual que é a linguagem AA? Ou seja, o usuário é como se o usuário digitasse AA no prompt, desse um enter, eu tivesse que retornar sim. Tá? Se ele digitar qualquer coisa diferente disso, eu retorno não. Então legal, vamos lá definir o nosso autômato, nossa quíntupla ordenada. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Q0, pessoal, é estado inicial. Graficamente falando, como é que eu sei então como é que eu represento Q0 como estado inicial? Eu coloco essa setinha aqui, tá? Quem é Q? O conjunto de estados. Como eu disse para vocês, eu tenho 3 estados, Q0, Q1 e Q2, tá legal? O que mais nós temos, pessoal? Estado final é o Q2. Como é que eu sei no desenho que é o estado final? Ele tem essa áureazinha aqui, ó, em volta. Então, da mesma maneira que quando eu olho para um autômato, eu sei que esse é o estado inicial, por conta dessa seta, eu sei que esse aqui é o estado final por conta dessa áureazinha que tem em volta dele, tá? Então, como é que funcionam as funções de transição? Geralmente, eu represento elas como uma tabela, fica mais fácil. É mais fácil eu escrever essa tabela do que eu fazer isso, ó. Tá? Então, em Q1, leio A e vou para Q2. Tanto faz, mas geralmente a tabela, quando o autômato é muito grande, é mais fácil eu representar a tabela. Tudo bem? Então, basicamente, o que está dizendo? Eu estou no estado inicial, tá? Vamos lá. Eu estou no estado inicial e tenho que consumir essa sequência. Então, o que acontece? Estou em Q0, leio A, eu vou para Q1. Então, geralmente a gente faz assim, ó. Estou em Q0, leio A, eu consumo A e troco de estado. Estou em Q1 e leio A, vou para Q2. Então, eu consumo o A e vou para Q2. Olha só, como é que eu sei que um autômato aceita... Como é que é um autômato, né? Perdão, como é que eu sei que essa linguagem, que uma determinada linguagem é aceita por um autômato? Tá? Eu tenho 2 principais características. Primeiro, a linguagem... Perdão, a palavra, né? A palavra é toda lida. Então, note que eu li toda a palavra aqui, ó, AA, tá? E o autômato, ele tem que parar em um estado final. Isso é importante, tá? Se ele parasse em Q2, por exemplo, em Q0, por algum motivo, já a linguagem não seria aceita. Tudo bem? Porque isso aqui denota, então, o fim do meu algoritmo, do meu programa. Tá? Outro exemplo aqui, pessoal. Eu quero construir, então, um FD, né? Um autômato finido determinístico, que reconheça essa linguagem aqui, ó. Então, o que essa linguagem está dizendo para nós? Vamos lá. Essa linguagem está dizendo o seguinte. Qualquer palavra que tenha AA como subpalavra vai pertencer à linguagem. Então, por exemplo, né? Azinho, 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 B, B, azinho, azinho, B, azinho, azinho, B, e assim sucessivamente. Azinho não é aceito, AB não é aceito, e assim sucessivamente, tá? Então, esse aqui é o autômato que representa, olha só. Tem um símbolo inicial que é Q0, tá? Eu tenho o conjunto de estados que é Q0, Q1, Q2. Eu tenho meu estado final, olha só meu estado final aqui, tá? E qual que é a ideia, né? Então, a ideia é o seguinte. O usuário, ele pode... Como é que eu forço, tá, o usuário escrever um azinho, azinho? Então, ele entra em Q0, ele pode ler quantos Bs ele quiser, tá? Aí ele pode ler um A, pode voltar para cá, ele pode ler o A, pode voltar para cá, pode fazer o que ele quiser. Só que, para ele chegar nesse estado, olha que interessante, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, o que ele vai ter que fazer, tá? Ele vai ter que ter lido este A e lido este A, pronto. Ou seja, lembra que a gente havia comentado que o fato de eu estar em um estado, eu posso estar em apenas um estado de uma única vez. Isso significa que se eu estiver em Q2, olha que interessante, isso significa que eu já devo ter lido a minha subpalavra AA. E aqui eu posso ter qualquer coisa. Inclusive, posso ter errado de novo, tá? Não tem nenhum problema. O que importa é que eu obrigatoriamente forcei ele a ler esse A e forcei ele a ler esse A. Com isso, então, a gente consegue
fazer com que o autômato reconheça a linguagem, né? Então, por exemplo, que eu falei para vocês, isso aqui não pode acontecer, não. A, B, A, B. Então, o que seria? A, B, A, B. Ou seja, o autômato ia parar aqui, ó. Teria lido toda a sequência? Sim. Parou no estado final? Não. Tá? O estado final é somente o Q2. Tá legal, pessoal? Então, essa é uma das características, como disse para vocês, do autômato. São duas coisas extremamente importantes. Ler toda a sequência e parar no estado final, tá? Então, de novo, né? Quer dizer, não existe regra para a construção do autômato. Não existe regra para a construção do algoritmo, né? A gente usa o quê? Tá? Que é sempre o quê? Que a gente treina bastante, né? Em algoritmos e estruturas de dados. A experiência e tentativa e erro, tá? E só formalizando, né? Então, temos que um autômato M aceita uma linguagem L, uma dada a palavra W qualquer, lembra? W pode ser qualquer coisa, tá? Etc. Tá? Depende das características da linguagem, tá? Quando o M para em um estado final e lê toda a sequência.